ler a Tua palavra, compreender aquilo que Tu tens para nós, que a gente pode meditar nessa palavra de dia e de noite. Ó Senhor, que a palavra que ouvirmos não seja apenas uma palavra que a gente compreenda, mas seja também uma palavra que a gente possa colocar em prática. Por isso, Senhor, pedimos pela bênção do Teu Espírito Santo entre nós, nos auxiliando a compreender e também nos mostrando, Senhor, aquilo que nós precisamos mudar em nossa vida. Assim, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar a parábola dos talentos. E a parábola dos talentos, ela é uma parábola que tem uma certa dificuldade para a gente interpretar. Mas para a gente interpretar uma parábola, existem algumas coisas que a gente tem que fazer, alguns cuidados que a gente tem que tomar. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é uma parábola. Uma parábola é um recurso que Jesus utilizava para ensinar. Um recurso que Jesus usava para se comunicar. E como a parábola é uma forma muito específica, a gente também precisa tentar entender a parábola de forma bastante específica. A parábola ela não é como um texto narrativo, uma história. Porque uma história é algo que aconteceu de fato. Uma parábola não é algo que aconteceu de fato. Então a gente precisa interpretar de uma forma diferente. É a mesma coisa, você imagina que você tem um amigo que seja delegado de polícia. E esse teu amigo te manda um WhatsApp te convidando para um churrasco no domingo. Mas no mesmo dia, esse mesmo amigo, não agora como amigo, mas como delegado de polícia, te manda uma intimação para você ir na delegacia depor. São duas mensagens que você recebe da mesma pessoa. Mas cada uma dessas mensagens, ela tem uma intencionalidade diferente. Você trata cada uma dessas mensagens de uma forma diferente. Você não vai responder à intimação da mesma forma que você responderia uma mensagem de WhatsApp. São formas de comunicação diferentes. Existe uma leitura diferente de cada uma dessas formas de comunicação. E da mesma forma, os recursos que Jesus usava e os demais autores bíblicos usaram para comunicar a mensagem de Deus, precisam ser compreendidos e interpretados dentro da sua intencionalidade. Porque se a gente não fizer isso, a gente facilmente vai entender e dizer coisas que a parábola ou que o texto bíblico não diz. A gente vai entender da forma errada a Bíblia. Mas então o que é uma parábola? Uma parábola é uma breve história que não é verdadeira. Uma história que não aconteceu. Mas ela narra acontecimentos comuns. Acontecimentos do dia a dia. Não é nenhuma história fantástica. Não é nenhuma história de ficção no sentido de que existem personagens irreais ou acontecimentos impossíveis. E essas histórias, essas parábolas, elas se baseavam em acontecimentos do cotidiano, coisas que as pessoas sabiam que podiam acontecer. Por exemplo, a parábola do semeador usa a imagem de um homem que sai para lançar a semente na terra. Algo extremamente comum. As parábolas, elas usavam coisas que as pessoas conheciam, coisas que as pessoas estavam acostumadas. Mas Jesus, quando ele conta uma parábola, ele sempre coloca alguma coisa estranha na parábola, alguma coisa que não é normal. E ele coloca isso exatamente para chamar a atenção das pessoas para uma reflexão. Aquela característica estranha na parábola é o que leva as pessoas a depois ficarem meditando na parábola e pensando a respeito do seu significado.
esse elemento estranho, essa virada que as parábolas têm, elas levavam as pessoas a pensar a respeito. Então, as parábolas, de certa forma, elas são uma provocação de Jesus. Elas não têm tanto assim uma mensagem clara, muitas vezes, mas elas são uma provocação para pensar, uma provocação para meditar naquilo que Jesus está ensinando. Então, a gente tem algumas coisas que a gente precisa prestar atenção e observar quando a gente vai interpretar uma parábola. A primeira é: quem são os ouvintes da parábola? Para quem Jesus contou essa parábola? Depois a gente observa qual é o assunto da parábola, a respeito do que ela está falando. Num terceiro momento, a gente precisa identificar aquilo que era conhecido, aquilo que era comum, os pontos de referência da parábola. Depois a gente identifica qual é essa virada, qual é esse elemento estranho que a parábola tem e que chamou a atenção das pessoas que ouviram pela primeira vez. E então a gente percebe o impacto que a parábola causou nas pessoas que ouviram e o impacto que ela quer causar também em nós hoje. O que nós hoje precisamos mudar ou aprender a partir daquilo que a parábola nos ensina. Então, eu quero convidar quem tem a sua Bíblia a abrir na parábola dos talentos. Ela está lá em Mateus 25, versículos 14 a 30. Mateus 25, versículos 14 até o 30. E lá nós lemos assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: O Senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do Senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, a gente precisa interpretar essa parábola. Como é que a gente interpreta essa parábola que é tão distante de nós?
Os elementos que essa parábola apresenta, eles não são comuns ao nosso tempo. Então a gente precisa entender primeiro para quem Jesus está contando essa parábola. Se a gente olhar no capítulo anterior, no capítulo 24, versículo 3, lá diz que Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele. Ou seja, Jesus está aqui contando parábolas aos seus discípulos. Os discípulos são os ouvintes da parábola. E o assunto que Jesus está falando é o reino dos céus. Aqui no versículo 14, 25:14, não diz o reino dos céus é semelhante. Mas no versículo 1 do capítulo 25 diz isso. Lá diz, então o reino dos céus será semelhante. E Jesus começa a contar a parábola das 10 virgens. Terminando essa parábola das 10 virgens, ele já entra direto na parábola dos talentos. Mas também está falando do reino dos céus. O reino dos céus será semelhante. Então, Jesus ele está ensinando a respeito do reino dos céus. E se a gente olha para o capítulo 24 e capítulo 25 como um todo, Jesus ele está falando a respeito das últimas coisas. Jesus está falando a respeito do fim dos tempos, da consumação do seu reino. Por exemplo, no capítulo 24, ele fala do princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem. E aqui, então, no capítulo 25, tem a parábola das 10 virgens, aqui a parábola dos talentos, depois fala do grande julgamento. O contexto geral é a vinda de Jesus, a volta de Jesus, a consumação do reino de Deus. Então, aqui a gente já tem algumas pistas para começar a entender essa parábola. Está falando da volta de Jesus. Mas quais são os pontos aqui que as pessoas conheciam? O que aqui é ponto de contato da história com o dia a dia daquelas pessoas? Aqui Jesus ele está falando de uma história a respeito de um administrador. Um homem que tinha muitos bens, muitas posses, um dono de propriedades, um homem que era um negociante. E esse homem, ele iria partir por um tempo do seu país, e para fazer isso, ele chama os seus servos, que no caso são 3, e ele encarrega esses 3 servos de cuidarem dos seus negócios. Na nossa tradução da Bíblia, fala em servos. A tradução mais correta seria escravos. Só que, no nosso contexto brasileiro, é difícil a gente falar em escravos, porque quando a gente pensa em escravos, a gente logo pensa na escravidão do Brasil, onde os escravos viviam em senzalas, realizavam um serviço braçal muito pesado e eram tratados de uma forma muito cruel, muito brutal. Mas na época de Jesus, escravidão era diferente, ser um escravo era diferente. Uma pessoa, ela podia se tornar escrava se ela fosse prisioneira de guerra, ou ela podia ser comprada, um prisioneiro comprado, ou alguém que nasceu já como escravo, ou então uma pessoa podia se tornar escrava por causa de dívidas. Uma pessoa endividada podia se vender como escrava para pagar suas dívidas, ou então acontecia até mesmo se uma pessoa não tinha condições de se sustentar, ela se entregava à escravidão em troca do sustento. E os escravos, naquela época, eles não realizavam apenas serviços braçais e serviços pesados. Eles faziam isso também, mas existiam outras áreas que os escravos podiam trabalhar. Um escravo podia ser um artesão, ele podia trabalhar com música. Escravos podiam, inclusive, trabalhar como professores dos filhos dos seus senhores. E existiam, inclusive, escravos que administravam os negócios do seu senhor. Se a gente lembrar da história de José, lá no Egito, quando ele se torna escravo de Potifar, Potifar
coloca todos os seus bens sob a administração de José. José era o administrador da casa. Então, esses servos aqui da parábola dos talentos, esses escravos, eles eram administradores dos bens do seu senhor. Eles faziam negócios pelo seu senhor. E se a gente olha ali no versículo 15, vai dizer que cada servo recebeu uma quantia em dinheiro segundo a sua própria capacidade. O texto fala em talento. Talento não é aqui uma habilidade, mas é um valor, é uma quantia em dinheiro. Um talento de prata, ele equivalia a 6.000 denários. 6.000 denários o denário era a quantia que um trabalhador braçal ganhava por um dia de trabalho. Então, um talento era o valor de 6.000 dias de trabalho de um trabalhador braçal. Se a gente fazer uma conta, o servo que ganhou 5 talentos, ele ganhou mais ou menos o equivalente a 82 anos de trabalho. É muito dinheiro. Imagine você, 82 anos de trabalho, ele recebe para administrar. E esses servos, então, negociarem, administrarem o dinheiro do seu senhor, era algo comum naquela época. Não era algo fora do normal. Para nós, hoje, seria impensável a gente dar o nosso dinheiro para um servo ou para um empregado administrar. É algo meio estranho, mas era normal naquela época. E era normal também o senhor dos servos fazer isso quando ele ia se ausentar por um bom tempo. E era normal também que quando ele voltasse, ele fizesse a prestação de contas daquilo que os seus servos fizeram com o valor que eles receberam. Tudo normal até aqui. Outra coisa normal que a parábola apresenta é enterrar o dinheiro. Era normal quando havia uma situação de risco, como, por exemplo, uma invasão ou uma mudança de governante, uma certa instabilidade, uma incerteza econômica, era normal enterrar o dinheiro até que o risco passasse, até que a situação ficasse mais segura e depois ir lá, então, e recuperar esse dinheiro para poder usar esse dinheiro, para não perder ele. Também era normal colocar uma quantia de dinheiro no banco, emprestar dinheiro para o banco para receber juros, porque o banco então iria emprestar esse dinheiro adiante com juros ainda maiores, o banco teria o seu lucro e a pessoa que emprestou também teria o seu lucro. Todas essas situações que aparecem na parábola, elas eram normais naquela época. Inclusive, o senhor dos escravos recompensar os seus servos por fazerem o serviço que lhes foi confiado e também punir o servo que não fez o serviço. Tudo isso era normal. A história ela vai acontecendo naturalmente. Mas o que é então aquele fato inesperado que Jesus coloca na história e que chama a atenção dos seus discípulos? O que aqui não deveria ter acontecido da forma como aconteceu? É o fato de que um dos servos, ele recebeu um talento, ele recebeu aquela quantia enorme de dinheiro com a missão de negociar esse dinheiro, fazer render, mas ao invés de fazer isso, ele enterrou o dinheiro. Enterrar o dinheiro até era normal quando havia risco, mas aqui é uma situação onde não há risco. Ele não deveria ter enterrado esse dinheiro. Ele deveria, de fato, fazer aquilo que os 2 primeiros servos fizeram, que era negociar aquele valor em troca de lucro. Afinal de contas, o senhor desses servos era um homem de negócio. Era um homem que fazia isso. Ele deveria
e quando ele confia os valores aos servos, ele diz que ele faz isso conforme a capacidade de cada um. Então aquele servo que recebeu apenas 1 talento, apenas, né, é uma quantidade grande, mas apenas 1 talento, ele tinha capacidade de administrar esse 1 talento e fazer ele render. Ele conseguia fazer isso. E por isso que ele recebeu essa responsabilidade. Então, os 2 primeiros servos, eles fazem aquilo que era esperado deles. Se colocam a negociar aquele dinheiro e fazer o dinheiro render. Mas aquele terceiro servo, ele enterra o dinheiro. E isso deve ter já provocado uma certa reação de desaprovação nos discípulos de Jesus. Porque os discípulos iam pensar, mas como assim ele enterrou o dinheiro? Ele era capaz de administrar. Por que ele não fez algo com esse dinheiro? Esse servo, ele vai se complicar com o seu senhor. Ele recebeu uma tarefa, ele recebeu uma missão. Por que ele não está fazendo aquilo que ele foi confiado a fazer? Então, Jesus narra que esse senhor, ele volta e ele faz a prestação de contas. E normalmente, Jesus, ele vai contar que os 2 primeiros servos, eles são recompensados. Eles foram fiéis na sua administração. Eles fizeram aquilo que era para fazer. Mas a situação do terceiro servo, ela se complica ainda mais. Porque esse terceiro servo mesmo, ele fala que ele conhecia o seu senhor. Ele sabia que o seu senhor era um homem severo. Ele sabia que o seu senhor era um homem que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Era um homem arrojado nos negócios. Era um homem que, de fato, corria riscos, mas que jamais ia enterrar o dinheiro. Ele mesmo fala isso lá no versículo 24. Ou seja, ele sabia, ele conhecia o seu Senhor. Ele sabia como o seu Senhor agiria e ele sabia como o seu Senhor queria que ele agisse. Mas apesar de tudo isso, ele não fez nada disso. Ele simplesmente enterrou aquele valor em dinheiro, guardou ele e depois, quando o Senhor voltou, ele simplesmente devolve a mesma quantia. Então a gente pode imaginar que os discípulos de Jesus reagiram a essa história pensando que esse servo, de fato, ele fez uma loucura. Ele não agiu de acordo com a sua capacidade, não agiu de acordo com a vontade do seu Senhor, e fica ainda pior a situação desse servo. Porque o Senhor diz, olha, se ao menos tu tivesse colocado no banco então, mas não enterrado. No banco pelo menos ia render algum juro. Você pelo menos poderia prestar contas de alguma coisa. Mas assim você não tem nada para me oferecer. Aquele servo definitivamente estava longe da vontade do seu Senhor. Mesmo tendo capacidade, mesmo tendo recursos, mesmo tendo a confiança do seu Senhor, ele não se envolveu no trabalho que o Senhor tinha para ele. Não se prestou a negociar como o seu Senhor negociava. Ele simplesmente guardou e depois devolveu. E por isso ele é castigado. E talvez agora você consiga perceber o impacto dessa história contada por Jesus. Jesus, ele estava anunciando o final dos tempos. Ele está anunciando como vai ser a consumação do seu reino. Como vai ser a segunda vinda de Jesus. Jesus vai ficar ausente por um período e depois, quando menos se espera, ele vai voltar. E então,
os discípulos são levados a se questionar, a perguntar a si mesmo como que estão vivendo, como deve ser vivido esse período, como deve ser a vida entre a ascensão e a volta de Jesus. Esse tempo em que o Senhor Jesus não está presente aqui no mundo. Jesus se deu a conhecer para os seus discípulos. Os seus discípulos entenderam quem Ele era. E Jesus, a partir da capacidade de cada um, confiou recursos para cada um dos seus discípulos, para cada um dos seus servos, de acordo com a sua capacidade. E Ele não quer que os seus servos apenas cuidem dos recursos que lhes são confiados. Mas Jesus quer que cada um de nós usemos os recursos, nos arrisquemos e façamos negócios, negociemos os recursos que temos para podermos ter lucros para o reino de Deus. Isso significa colocar os nossos bens, os nossos dons à disposição do reino de Deus, para que o reino de Deus cresça, para que o reino de Deus se desenvolva, aumente, para que Ele alcance mais pessoas. E Ele, Jesus, como Senhor, vai voltar e vai recompensar cada um dos seus servos, conforme a sua fidelidade na administração daquilo que lhe foi confiado. Então, os discípulos de Jesus, ao ouvirem essa parábola, eles devem estar se perguntando: como está o meu envolvimento com o Senhor? Como está o meu envolvimento com os recursos e com o reino do Senhor? Com tudo aquilo que o Senhor tem confiado a mim? Será que eu estou de fato ocupado com o reino do Senhor? Estou cuidando dos negócios do reino do Senhor? Será que eu estou dispondo da minha vida para o reino do Senhor? Ou eu estou cuidando apenas da minha vida? Como vai ser quando o Senhor voltar? Como vai ser o acerto de contas? Será que eu fui alguém que de fato utilizou os recursos que recebi de forma coerente? Investi os recursos do reino de Deus para que ele cresça? Ou eu simplesmente abri um buraco e enterrei os recursos que Deus confiou a mim no buraco, para depois, quando ele voltar, simplesmente mostrar para ele: ó Senhor, tudo que tu confiou a mim está aqui, pega de volta. Para a gente entender melhor, a gente precisa se perguntar: quais são os negócios do reino de Deus? O que significa reino de Deus? Se a gente olhar para quem é Deus, a gente vai perceber que Deus, Ele age por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo de três formas diferentes, de três formas distintas. O Pai é o Criador, o Filho é o Salvador e o Espírito Santo é o Santificador. Então, o negócio de Deus, a obra de Deus, tem a ver com criação, com salvação e com santificação. E se nós olharmos para nós como pessoas, mas também para nós como igreja de Jesus Cristo, quais são os recursos que nós recebemos de Deus? Nós recebemos o nosso corpo, nossas forças, nossos dons, nossas habilidades, nossas capacidades. Deus, Ele nos permite desenvolver esses recursos por meio de capacitação, de estudo, da nossa profissão, busca por conhecimento. Deus nos dá bens, nos dá casa, carro, dinheiro, comida, tantas outras coisas. Deus nos dá recursos espirituais. Ele nos dá uma nova vida em Cristo Jesus, uma nova vida pela fé. Nós temos a palavra de Deus, a oração, temos dons do Espírito Santo, temos uma comunidade de fé. E esses recursos todos que nós recebemos, nós devemos usar
para cuidar da criação de Deus, para testemunhar da salvação em Jesus Cristo e para contribuir para a santificação da igreja. Porque essa é a obra de Deus, criação, salvação e santificação. É nisso que nós devemos empenhar os dons que nós recebemos. Não basta a gente apenas preservar os recursos que Deus nos dá, mas nós precisamos colocar esses recursos para trabalhar em favor do reino de Deus, a fim de que o reino de Deus tenha lucros. Deus quer que nós sejamos administradores corajosos, pessoas que colocam tudo aquilo que têm a serviço do reino, a serviço do reino de Deus. Qual é o negócio que nós estamos empenhando nossos recursos, nossos dons, nossos talentos? O que temos feito com aquilo que Deus confiou a nós? O que nós vamos apresentar a Deus quando Ele voltar? Quais vão ser os lucros? Talvez, se a gente olhar para a nossa vida, a gente vai concluir que nós estamos na mesma situação daquele servo infiel. Nós não estamos aplicando os recursos que Deus nos dá para o crescimento do reino. A gente precisa, a partir dessa parábola, analisar como a gente está vivendo a nossa vida. A gente precisa ter uma resposta diante desse assunto. A gente precisa pensar. A boa notícia que nós temos é que Jesus ainda não voltou. E Ele ainda não está cobrando pela nossa administração. Ele ainda não está pedindo a prestação de contas. Isso significa que ainda há tempo. Ainda há tempo para nós colocarmos os nossos recursos à disposição do reino de Deus. Ainda há tempo para a gente desenterrar aquilo que está enterrado e usar isso para abençoar as outras pessoas. A gente ainda tem tempo, como comunidade, para corrigir o uso que a gente está fazendo dos negócios do Senhor. A parábola ela não nos diz o que fazer. Ela só nos lembra que nós devemos fazer alguma coisa. Que nós devemos aplicar os recursos que nós temos no reino de Deus. E fazer com que o reino de Deus cresça. Por isso nós devemos fazer um esforço para reconhecer que Deus ele nos dá recursos, que Ele nos dá capacidade para a gente aplicar esses recursos no reino de Deus, na igreja de Jesus Cristo, no mundo criado por Deus. Então a gente precisa estar atento. Aonde eu posso contribuir? Aonde eu posso contribuir para com o cuidado com a criação? Aonde eu posso contribuir para o testemunho do Evangelho de Jesus Cristo? Aonde eu posso contribuir para a santificação de pessoas e da igreja? E que quando a gente fizer essas perguntas, que a gente possa encontrar as respostas e se colocar para trabalhar, fazer alguma coisa, se colocar à disposição, para que o Senhor faça a sua obra em nossa vida e também através da nossa vida, na vida de outras pessoas. Amém. Vamos ter um momento de oração. Ó Deus, nós sabemos que nós temos muitos recursos que nos são dados por Ti. Nós sabemos, Senhor, que muita coisa nós podemos fazer, mas muitas vezes, Senhor, nós preferimos enterrar aquilo que temos à nossa disposição do que colocar a serviço de Ti. Ó Senhor, que a gente possa
reconhecer aonde estamos falhando. Que a gente possa reconhecer que o teu reino precisa do nosso trabalho, precisa de nós, porque tu confias a nós a administração do teu reino. Tu queres, Senhor, que a gente coloque os nossos dons para trabalhar, coloque os nossos recursos para trabalhar para ti. Que a gente não busque apenas trabalhar para nós mesmos, mas, Senhor, que a gente de fato faça aquilo que te agrada. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.